Olá, eu me chamo Naira Regina, acadêmica do curso de História pela UES-UAB, Universidade Aberta do Estado do Ceará. Então, atualmente estagiária, cursando o 7º semestre do curso de História no Polo de Campos Sales, Ceará. Então, na aula de hoje, eu vou falar sobre o feudalismo, mais precisamente o desenvolvimento econômico da sociedade feudal, o apogeu da sociedade feudal. Então, como objetivo, compreender essa consolidação interna e essa expansão externa do desenvolvimento econômico na sociedade feudal. Então, para que possamos entender melhor e fazer um paralelo entre o texto, eu trouxe imagens onde você pode ter como representação, que representa o feudalismo, a imagem que representa o feudalismo. Temos também a imagem que vem representar as vilas feudais e ainda o castelo. Mas como ainda temos como principal objetivo entender como essa sociedade é dividida. Então, dividida em 3 ordens sociais. Nós temos o clero, representado pela igreja, os que oram, não é? Temos a nobreza, que é a parte dominante, os senhores feudais, não é isso? Que dominam as terras. E ainda temos os servos, que é a maior parte da sociedade, esses servos, que são os que trabalham, são os que trocam o seu trabalho por proteção, e esses servos não têm terras, mas são os que mais trabalham, certo? Então essa é a ordem dos 3 poderes na sociedade feudal. Então, partindo daí, nós vamos agora para o nosso texto. O nosso texto vem nos falar sobre o surgimento de um burgo novo. Então, esse burgo novo veio se desenvolver por atividades econômicas como hotéis, albergues, foram se desenvolvendo, crescendo em torno do castelo. Então, a partir daí que foi crescendo gradualmente essas atividades econômicas, foi que surgiu essa cidade, o Burgo, hoje pertencente à Bélgica. Então, hospedarias, albergues eram como suportes para os mercadores que vinham até a cidade, e eles tinham esses albergues, essas hotelarias como um refúgio para se alimentar, para guardar suas mercadorias, para se guardar enquanto iam de uma cidade para outra os seus objetos de valores para o seu comércio. Então, a partir daí foi constituído que essas atividades eram uma atividade de comércio, como os hotéis, os albergues. Então, essas pousadas passaram a ser atividades de comércio e um meio de vida. Então, geralmente, essas atividades eram situadas à beira-mar ou próxima aos rios, não é isso? Então, essas cidades como burgues surgiram para atender às necessidades da sociedade feudal. Então, sendo assim, vindo a satisfazer as faltas e as necessidades diante desses negociantes, diante dessa necessidade. Então, veio a fluir também outros negociantes, outros negociadores, outros mercadores, trazendo outros tipos de artigos custosos, e em seguida os taberneiros, isso mesmo, os vendedores, até mesmo com bebidas, todo tipo de comércio foi se desenvolvendo. Então, para essa negociação era feita, a maioria das vezes, com o senhor, né, o senhor feudal, e que foram construídas casas para os que não eram
admitidos no interior da praça, foram construídas essas casas e tinham dito, era um dizer, vamos à ponte. Então, os habitantes, eles se agarraram de tal maneira a essa localidade e que a partir daí nasceu uma cidade importante, uma cidade que até hoje ainda vem tendo uma grande circulação, uma grande rota de comércio, não é? E se tornou cada vez mais intrínseco esse comércio, essa circulação de mercadoria e de muito dinheiro, né? Então, pessoal, a partir daí, desse texto que vem nos falar desse desenvolvimento econômico, como surgiu o Burgo Novo por conta dessas atividades de comércio e como foi que ficou, nós temos também, esse mapa você consegue observar a cidade de Veneza com abertura em direção ao Cairo, fazendo toda a rotatória de comércio no mundo feudal, onde circula a mercadoria e o dinheiro, certo? Então vocês irão realizar uma pesquisa coletando dados sobre o assunto, o apogeu do feudalismo, ligado a esse desenvolvimento da economia, organizando informações para um fichamento. Certo, pessoal? Agradeço a participação e a atenção de vocês com a seguinte frase: o impossível não é o fato, e sim uma opinião. Obrigada!